primeira vista, as unidades do Sesc São Paulo parecem reunir ambientes com finalidades muito diferentes no mesmo lugar. Piscinas, ginásios, clínicas odontológicas, teatros, espaços expositivos. O que teriam todos esses locais em comum? A programação também passeia por áreas bastante diversas: artes, esportes, saúde, lazer, alimentação, cidadania, turismo social, sustentabilidade. Desde criança venho aqui pro Sesc, sempre gostei de interagir com isso, né? Bolinha de gude, barro, pega-pega, correr no meio do campo, do mato, né? É isso que eu quero trazer para minha filha. É que ela tenha um espaço que ela possa brincar. Eu acho que é isso que é legal o Sesc trazer, né? Ele vem trazer essa união. Isso me inspira muito, né? Ter uma qualidade de vida muito melhor. Porque eu já me cuidava antes, um pouquinho assim, né? Mas agora já mudou, tipo, alimentação, exercício, né? Agora eu saio mais um pouco. O Sesc é bom porque aqui é tudo planejado para ficar junto. E para tudo ficar junto, é preciso pensar a cultura e a educação como conceitos amplos e integrados, imprescindíveis como preparação para uma vida de melhor qualidade. Com uma trajetória de mais de 7 décadas, o Sesc vem expandindo suas unidades e desenvolvendo programas inovadores que contribuem para a melhoria do bem-estar das famílias de empregados do comércio de bens e serviços e do turismo. Os benefícios se estendem a toda a sociedade, porque as unidades se caracterizam como espaços de convivência criativa e democrática, sempre abertas ao público geral. Onde o Sesc entra, você começa a mudar. Você faz uma coisa boa, a cidade começa a mudar. O Sesc tem um programa inovador que não existe em outras áreas do mundo, que é integrar as atividades do esporte com a saúde, com as atividades culturais, com o lazer, e um lazer criativo onde as pessoas se fazem, se formam, etc. There are other places that have athletics and they have something for older people. So they're organizations, but then I've never encountered something like Sesc that has that type of penetration into the neighborhood and also something cultural to nourish people's soul. O Sesc é uma das mais importantes instituições nesse país de produção de saúde mental coletiva. O acesso aos programas se expande com as ações virtuais, em conteúdos diversos na plataforma digital e no Sesc TV, além das obras do selo Sesc e das edições Sesc. Nosso trabalho é reinventar constantemente as estratégias de promoção do bem-estar social. O futuro já está em construção. Os novos espaços físicos e virtuais são projetos que abarcam uma sociedade mais diversa, inclusiva e solidária. Um dos maiores escritores da língua portuguesa vai ser um homem negro. Isso era impensável durante muito tempo, né? E basta a gente olhar com um pouquinho mais de atenção para a obra do Machado de Assis que a gente vai ver uma série de críticas muito ferozes à escravidão, né? E à própria condição da experiência negra. E acho que esse caminho é um caminho que a gente precisa traçar também para o Mário, né? Para entender que esse homem, que é tido como um dos símbolos do modernismo, né? Que é um homem negro e gay, né, que experimenta a cidade de São Paulo e que é desse desvario que ele vai mergulhar no Brasil para tentar entender esse país e criar uma síntese, que esse homem é um homem negro,
né? E que eu acho que é em grande medida por ser um homem negro que ele faz do jeito que ele faz, o que ele fez. Olá a todos e todas, aqui abrindo mais uma temporada de Friaraxá, o 11º festival, esse ano também extraordinário, com mais de 100 autores participando conosco, e dentro do nosso festival nós temos o seminário em homenagem, ou para falar um pouco, enfim, a respeito do escritor e poeta Mário de Andrade, né? Esse Mário de Andrade negro, né? Que está fazendo agora 130 anos de nascimento, e com ninguém menos aqui, com Yanê Santos, né? Essa queridíssima, nós somos quase sócios, né, Yanê, de palestra junto, de festa literária, acho que a última foi a FLUP, que a gente esteve juntos, e eu queria, né, que a gente conversasse um pouco desse Mário, né, dessa perspectiva histórica de ter um homem negro, dentro de um ponto de vista ali da virada do século, né? O Mário nasce em 1893, né? Vai morrer em 1945, bem jovem ainda, né? Para uma pessoa que produziu como ele produziu, parece que ele estava nessa expectativa, né, da morte próxima, sei lá, mas a produção do Mário é muito grande, né? E aí você tem na área do romance, na área do conto, na área da poesia, então nem se fala, mas o Mário também foi lá para a música, né? Um grande estudioso da música popular, das artes, de um modo geral. Então, a ideia é a gente falar um pouco desse Mário. Você é uma pessoa fundamental pela sensibilidade, pelo olhar que você tem, pela questão dos estudos com relação à questão negra no Brasil, aí, dentro do aspecto do gênero, dentro do aspecto da intelectualidade, dentro do aspecto da literatura, de um modo geral. Então, eu queria que você se apresentasse para que a gente possa, então, iniciar essa conversa maravilhosa. Primeiro, eu vou agradecer muito o seu convite, Tom. Né? Não é um convite, é quase uma intimação. Você pediu? Estamos aqui com o maior prazer. Então, boa tarde, bom dia, boa noite, né, a todas e todos. Vocês tenham uma excelente feira de livro. Que bom que nós estamos tendo, né, tantas feiras em diferentes partes do país. Acho isso um sinal tão positivo, né, depois de tanto tempo que a gente viveu momentos meio turbulentos. Ainda está um pouco turbulento, mas agora a gente vê mais horizonte. Então, eu sou a Inaê Lopes dos Santos, eu sou historiadora, professora de História da América da UF, né? Trabalho com História da Escravidão e das Relações Raciais no continente americano, mas com foco, né, de uma história comparada entre Brasil, Cuba, Estados Unidos e Haiti, que são países que tiveram e continuam tendo uma presença negra muito constitutiva da própria história das suas respectivas nações. Enfim, e é um prazer muito grande estar aqui falando desse homem, que é um homem muito importante para a história, acho que, do Brasil, para a história da intelectualidade brasileira, e, sobretudo, um homem que, de alguma maneira, né, cuja vida e cujo trabalho, de alguma maneira, explicita muito uma determinada ideia de Brasil que, sob vários aspectos, acabou sendo vitoriosa. Né? Então, o Mário de Andrade é uma figura polêmica, né, sobre vários aspectos. É uma figura sobre a qual nós temos um debate importante sobre a sua negritude, que durante muito tempo foi totalmente silenciada e que hoje acho que precisa ser entendida dentro da complexidade, né, que a negritude tem na história do Brasil. Lembrando que ele não era um homem retinto, mas um homem que, sem dúvida alguma, né, tinha familiares não distantes que eram negros ou talvez até africanos, né, vindos diretamente do continente. Mas eu estava pensando muito aqui sobre como que o Mário de Andrade ele acaba sendo uma figura central, né, na inauguração de uma ideia de Brasil, justamente no momento em que há uma preocupação muito forte, né, na criação de uma brasilidade. Né? Então, é preciso pontuar que o Mário de Andrade ele nasce no começo do que a gente chama de pós-abolição. Né? Ele nasce poucos anos depois que a abolição da escravidão foi feita no Brasil, 5 anos depois que a abolição da escravidão foi feita, né? Uma abolição que vingou sem nenhum tipo de indenização para a população escravizada e, sobretudo, né, que depois
recebida por uma república que tem como grande projeto nacional o embranquecimento da população brasileira. Então, ele é um homem que, de certa maneira, experimenta, sobretudo por ser um paulista, e São Paulo, em grande medida, vai ser uma espécie de laboratório dessa política de imigração, né, que é uma política que visava muito menos trazer uma mão de obra qualificada para o Brasil, lembrando que a imensa maioria dos imigrantes que vêm para cá eram homens e mulheres camponeses, né, que saem das suas cidades e países por uma série de razões, né, e são pessoas geralmente pobres, né, mas não são homens e mulheres que conheciam necessariamente, né, o uso dos maquinários fabris, que saem de países que ainda estavam com uma revolução industrial bem incipiente. Então, são basicamente camponeses que vêm para cá, né? Então, a gente já pode, aí, em certa medida, começar a desconfiar desse discurso oficial sobre a vinda desses europeus. E um país que traz esses europeus, né, sobretudo com o intuito, e aí tem uma busca muito curiosa de qual é o europeu desejado, não é qualquer europeu que é tão bem-vindo para o Brasil nesse momento, são europeus, sobretudo homens, jovens, que vêm dessa Europa latina, dessa Europa católica, porque havia uma crença que, em parte, estava embasada nas experiências de imigração do período do Império, de que eram esses homens que estariam mais afeitos a se relacionar com as mulheres negras e mestiças do Brasil, né? Então, se existe uma grande política pública da Primeira República, ou seja, de 1893 a 1930, dos primeiros 40 anos, de 1889 a 1930, durante os primeiros 40 anos da experiência republicana brasileira, essa política pública é a política do embranquecimento, né? Então, a vida desses homens, sobretudo, as mulheres também vêm, mas são muito, um número, sobretudo no começo dessa política, é muito maior o número de homens que vêm para cá, vem com esse intuito de se amaziarem com as mulheres daqui e irem paulatinamente embranquecendo a população brasileira. E isso é muito bem explicitado em 1911, quando o João Batista Lacerda, um importante antropólogo brasileiro, vai a convite, né? Na verdade, ele recebe uma encomenda do presidente Hélio da Fonseca para representar o Brasil no Congresso Mundial das Raças e justamente apresentar essa proposta de um embranquecimento paulatino no Brasil, que teria a imigração como um instrumento principal, né? Então, era necessário que o Brasil mantivesse um volume de imigração significativo até pelo menos a década de 1950 e 1960, para que, em 100 anos, ou seja, no ano de 2012, o Brasil se transformasse numa nação que não existissem negros, né? O ideal era que chegasse a 0% de negros na população brasileira. Então, o Mário de Andrade, a juventude dele, né, a infância e a juventude dele, são nesse momento da história do Brasil, né? E São Paulo é uma cidade que passa por mudanças muito drásticas nesse período, né? Uma cidade que tem a sua população multiplicada em 9 vezes, né? Você tem uma população que girava em torno de 30 mil no final do século XIX, que na década de 30 já são mais de 400 mil, mais de 400 mil pessoas. Então, é um crescimento muito grande, populacional, é um crescimento que está muito vinculado a uma nova relação com o tempo, que essa modernidade do século XX traz, a modernidade da fábrica, né, das grandes cidades. E então, o Mário, a sensação que eu tenho é que ele é exatamente, né, aquilo que a gente fala, um homem do seu tempo, né? Ele está experimentando essas duas forças, né, absolutamente estruturantes da história do Brasil nesse momento, e ele vai propor uma outra maneira de entender o Brasil, que não é essa da chamada República Velha, ou da Primeira República, né, e que vai trazer, de maneira muito positivada, a presença negra e mestiça, algo que não, até então era pouco feito. Na verdade, assim, o primeiro intelectual, né, brasileiro que positiva a presença e a experiência negra e africana no Brasil é Manuel Quirino, que morre, né, justamente quando o Mário de Andrade está no seu auge. Morre, na verdade, faz 100 anos que o Manuel Quirino morre, né? Então, é interessante pensar nisso, né? São duas vertentes, né, são duas vertentes, intelectuais.
de intelectuais que são de gerações distintas, né? Na verdade, Manuel Quirino nasce na década de 1850, então eles têm mais... Na Bahia. Bahia, faz bastante diferença, é um homem negro retinto, né? Que está vinculado ao movimento abolicionista, republicano, enfim, tem uma série de atuações, ele é uma figura interessantíssima. E o Mário de Andrade, ele, de alguma maneira, vai estar formatado por essa positivação que o Manuel Quirino está reivindicando desde, na verdade, do final do século XIX, mas isso vai ficar mais consolidado na década de 10, sobretudo. Mas ele vai fazer isso dentro de uma perspectiva que, num primeiro momento, está muito vinculada à própria experiência de São Paulo, né, que é uma experiência que, nesse momento, né, vai negar a negritude da cidade, né, vai acabar sendo colapsada por essa ideia de uma cidade cosmopolita à la Europa, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem o Mário de Andrade junto com o movimento modernista, né, brasileiro, que vai estar pleiteando uma nova identidade nacional que abarcasse esses sujeitos que até pouco tempo eram vistos como sujeitos, enfim, degradados, né, degenerados. Então, ele já está apontando para uma mudança, sobretudo, né, nesse lugar que é São Paulo, que é uma cidade que está começando a ganhar um peso econômico muito significativo que, enfim, que depois vai se consolidar ao longo do século XX. Né? Não, fantástico, né? Porque você fez um espelho da história que a gente consegue ver refletido no que é exatamente a trajetória do Mário de Andrade, né? Ou seja, um homem que nasce logo após a abolição da escravatura, tem um impacto direto da abolição, ali em 1893, nasce 4 anos depois da proclamação da República e pega todo o processo de transformação social advinda não só da escravidão, fim da escravidão, como também advinda com o advento da República em si, né? E São Paulo, né? Exatamente, desse grande projeto que essa República está implementando. Exato. Né? É uma voz que é muito forte em São Paulo, que é uma cidade que está se constituindo como um palco privilegiado, enfim, né? Não só do ponto de vista econômico e político, mas também intelectual. E é muito curioso, porque eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu sou uma paulista, moro no Rio de Janeiro, mas eu sou uma paulistana. E é muito interessante como, assim, o Mário de Andrade, junto com o modernismo, que a gente chama de modernismo brasileiro, que é a semana, né, as pessoas que compuseram a Semana de Arte de 1922, sobretudo em São Paulo, mas não só, né, se criou uma narrativa de uma nacionalização da ideia de modernismo a partir dessa experiência. Que, obviamente, é uma experiência muito fundante, muito importante, mas acho que também é fundamental apontar que ela não é a única. Não, existiram, na verdade, diversos modernismos no Brasil. Exatamente, né? Isso é tão mais interessante, né? E o Mário de Andrade, como poeta, ele nasce de um outro modernismo que é inspirado muito no francês, que é o simbolismo, né? Uma gota de sangue em cada poema, né? Do Mário Sobral, pseudônimo do Mário de Andrade, ali que ele publica em 1917, né? É basicamente um aferimento da nota simbolista ali de Cruz e Souza, né? Enfim, de Alfonso de Guimarães, quer dizer, dos poetas simbolistas que fizeram basicamente a escola. Eu queria destacar também na tua fala um dado bem pontual, né? Quer dizer, São Paulo tinha menos importância econômica e populacional do que o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Ou seja, até os anos 20, 30, o Rio estava ali, para e passa com São Paulo, né? E São Paulo dá essa guinada extraordinária, muito devido, né, essa pujança econômica que o Estado ganhou, com a questão do café, com a industrialização muito pesada em São Paulo. E eu acho que o Mário ele é impactado por esses chamados progressos em si, populacional. E você vê a obra do Mário, ela vai
paulatinamente espelhando, e como ele é muito conhecido como Macunaíma, né, publicado em 1928, né, queria que você falasse um pouco, né, porque Macunaíma é completamente... É aquilo um pouco do Lima Barreto com o Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Então, Exatamente, aquele exatamente. herói do É um Policarpo, anti-herói, né? o herói que é o Policarpo, né? Esse herói louco, enfim, né? Homem das saúvas, que acaba morrendo fuzilado, e o herói do Mário, né? Ambos negros, quer dizer, Lima Barreto e Mário de Andrade, ambos negros, e o herói do Mário, né? Que é o Macunaíma, né? Que é uma síntese bem interessante de como ele está entendendo essa brasilidade, né? Eu acho isso muito importante, porque é Mas tinha um isso. deboche também, não? E é um grande deboche, é isso, né? Faz parte, acho, de uma genialidade mesmo dele, o Macunaíma. Então, acho que o que eu gosto de pensar, né, fazendo sempre esse contexto histórico para ajudar a gente na conversa, é entender que Macunaíma surge justamente de uma após, né, não só a Semana de Arte de 1922, e é o que ela, né, ela tem um impacto que não é, talvez a gente supervalorize o impacto naquele momento, ela vai, né, ser aos poucos sendo redimensionada na medida em que uma ideia de Brasil que está sendo gestada ali vai ecoando, né, isso sobretudo a partir da década de 30, principalmente, mas o Macunaíma ele é fruto, talvez, de um segundo momento da vida do Mário, logo depois de viagens que ele faz pelo Brasil, né? Então é interessante porque ele primeiro tem essa experiência, né, de um homem negro de uma pele mais clara, enfim, né, que está vivendo numa cidade que está cada vez mais rápida, com vários tempos, com a tecnologia chegando a todo tempo, com várias línguas sendo faladas, porque você tem a vinda de muitos imigrantes, e que está pensando isso tudo nessa Pauliceia desvairada, que é um termo que ele mesmo cria, né? Que é muito, enfim, quase uma explicação do que seria São Paulo, né? E que depois se lança para entender esse Brasil, que não, obviamente não se restringe a São Paulo, nem a Rio, né? Nem a Rio de Janeiro, ele vai para o Nordeste, ele vai para a região Norte e vai fazer uma espécie de grande etnografia também, né? Ele vai fazer estudos bem aprofundados do que ele está pensando e está entendendo como cultura popular, que para ele vai se sustentar como o nosso substrato, né? Aquilo que une, aquilo que dá a liga para o que a gente chama de brasilidade, né? Então, o Macunaíma é em grande medida fruto desse segundo movimento, né? Que foi feito por um homem de São Paulo, negro, que experimenta, né, essa cidade polifônica, polissêmica, mas que se lança para entender a diversidade dentro do seu país, para tentar extrair dessa diversidade uma unidade, algo que fosse representativo, né, dessas múltiplas formas ou desses múltiplos Brasis, né? Exatamente. É uma obra-prima por isso, né? Porque ele é fruto desse movimento, né, que é de um reconhecimento da diversidade, mas ao mesmo tempo de uma nova proposição de unidade e de identidade nacional. E o Mário experimenta muita coisa em Macunaíma, né? Então acho que também todo o neditismo, né? Todo o arrojo também parte por aí, né? Esse grande experimento e de brincar mesmo com a questão, porque o que acontece? Quer dizer, você estava falando que o modernismo ele foi pegando, né, em si, né, o modernismo. O de São Paulo, né? Exatamente. Até se justificar como a única. Há uma leitura também que a República também foi assim. Só a partir dos anos 30 que essa ideia de república, essa concepção toda de república, né, ela se deu, de fato, no Brasil, né? E o modernismo, quer dizer, você tem o modernismo, segundo as más línguas, né, foi gestada no Rio de Janeiro, ali por volta de 1917, e aí, com a vinda do Di Cavalcanti para estudar em São Paulo, foi fazer direito, né, no Largo de São Francisco, o Di Cavalcanti, um homem negro, aliás, sobrinho de José do Patrocínio, né, primo de João do Rio. Então, o próprio Di Cavalcanti, que vai constituir todo o arcabouço
da Semana de Arte Moderna. Ele é o desenho da semana toda de Cavalcante, né? Não só, né? Ele projetou a exposição, ele desenhou o catálogo, enfim, uma série de coisas do Di Cavalcanti que fica aí eclipsada com a figura exponencial do Mário, do Oswald, né? Enfim, da Tarsila e tudo mais. Mas o Di estava ali muito presente nisso, né? E é isso, e fazendo essa ligação desse... Porque você falou uma coisa, Tom, que é muito interessante, né? Como que esses primeiros anos da experiência republicana são anos de experimentação, né? Obviamente, porque o Brasil nunca havia sido uma república, e de um governo que se constitui no começo como muito excludente, né? O exercício da cidadania é algo que estava muito distante, sobretudo para a população negra, né? Que é uma população que, em grande parte, não era escolarizada e que tem né, o letramento como o signo, né, que determinava o exercício, ou um dos exercícios principais da cidadania, que é o direito ao voto. Então, a gente tem uma república que se constitui num país basicamente de analfabetos e que só pode votar quem sabe ler e escrever, e uma república que não tem nenhuma, né, política pública para a educação. Então, essa experiência de viver uma república, ela é também vivida pela população negra como uma experiência de luta constante, né? Claro que agora, sem a vigência da escravidão e não mais no Império, mas na busca desse exercício real da cidadania, né? Do reconhecimento do trabalhador livre, né? Que deve ser tratado com dignidade, e também pelo exercício, né? Enfim, pela possibilidade de aprender a ler e escrever. Então, a quantidade, por exemplo, de escolas que são pensadas e são feitas por homens e mulheres negros para tentar suprir a ausência do Estado, isso é muito emblemático, né? E é muito cedo também, né, Yanê? Porque até os anos 60, 1960, você ainda tinha gente com título de nobreza. Visconde, então, assim, é muito novo. Depois, quer dizer, você fala de um Brasil que vem sempre reprimindo a questão racial, né? Sobretudo a questão racial. Você falou da imigração, ela começa ali nos anos 70, né? 1870, e se cria, né? um instituto, né? de imigração, né? No Brasil, tocado até por um grande escritor, que é o Inglês de Souza, que era um grande escritor nacional na época. Mas até o próprio André Rebouças constitui também, está dentro dessa Constituição desse Instituto de Imigração, né? Mas você tem lá a lei das terras, ali nos anos 50. Que é exatamente essa questão. Como você vai impedir, né? É aquele negócio do emprego, né? O cara vai estar lá para arrumar um emprego. Aí o cara olha e vê que tem um negro, ele diz, olha, precisa do inglês fluente, do alemão, vai inventando coisas para dispositivos. Sem falar que é porque ele é negro, né? Que isso também o Joaquim Barbosa brincava com isso, né? Porque quando dizia isso, ele sabia falar alemão, sabia falar inglês, sabia falar francês. Então, Joaquim Barbosa, que foi nosso ministro, não teve jeito, tiveram que engolir. Não tinha jeito com ele, né? O pessoal caía do cavalo. Mas o quanto, né? Você tem a lei, né? Que eu falei, lei das terras, porque só podia votar quem tinha terras, né? Quem tinha esse tipo de bem, os negros não podiam ter acesso a isso. A outra questão da educação, mas ali com a República você tem a lei da vadiagem, né? Logo ali na República, logo com a Constituição são vários republicana. Dispositivos. O que a gente tem, né? Assim, isso começa, na verdade, a gente começa a observar isso no finalzinho do Império, mas fica muito forte na República. São vários dispositivos que são criados para inviabilizar não só a ascensão social, mas o exercício da cidadania negra, né? Então, você tem uma ideia da construção de uma ideia de trabalhador livre que é do homem branco, sobretudo europeu. Então, você já tem uma série de preconceitos e de discriminação, né, reais para a população negra quando vão buscar empregos. E aí, o que você faz? Você cria a lei de vadiagem para controlar, sobretudo, esses homens negros que não vão conseguir emprego, né? E que vão tentar viver, enfim, muitos deles, isso aqui no Rio de Janeiro isso é muito forte, porque o Rio de Janeiro é uma cidade muito negra nesse momento, sempre foi, mas, né, nesse momento é importante frisar,
Então, isso fica muito evidenciado, como que a lei da vadiagem ela também é um dispositivo de controle para dar conta dessa marginalização que a população negra sofre dentro desse mundo do trabalho. Então, ela não é benquista, mas você não pode, enfim, até, enfim, não é criada nenhuma prática genocida direta, mas você vai criando mecanismos para que esses homens, principalmente os homens, não tivessem nem acesso ao emprego e também não perturbassem a ordem. Então, o sanatório, Sim, nesse momento, né, tudo a bem de manter a ordem da social. ordem e a ideia da civilidade, né? Então, assim, as cadeias estão cheias de pessoas negras e os sanatórios e hospícios também, né? Não por acaso, Ana Barreto. Não necessariamente sendo louco, né? Não, Não não, na necessariamente verdade é sendo louco, né? loucura. O que eles identificam como loucura, a gente pode chamar de racismo mesmo, né? Como que o racismo vai. Não, o Lima fala isso, né, no Diário do É, Hospício, né? e é Aquela, maravilhoso, né? Isso é uma obra que ela é muito emblemática para justamente a gente questionar essa ideia de loucura no começo do século XX. Na verdade, acho que é um questionamento que a gente pode trazer até os dias de hoje, como a maneira como o racismo atua na vida da população negra vai impedindo a própria experiência da vida dessa pessoa dentro dessa não, ordenação. você tem todo o processo, primeiro, da escravização, né, que o impacto disso, ainda hoje você sente, né, o impacto disso sobre a escravidão. Eu falo impacto psicológico, né? Claro, claro. É uma outra violência, é uma outra escravidão. Você se libertou dos ferros da escravidão em 13 de maio de 88 e ganhou outros ferros, né? O ferro do preconceito, o ferro dessa questão que eu falo, dessas ofensas todas que diariamente você vê na imprensa, nas redes sociais e tudo Claro. mais com É como se relação a a gente isso. estivesse sempre vivendo o fantasma, né? Como se o fantasma da escravidão estivesse sempre acompanhando a gente, porque, em última instância, o único lugar legítimo para a população negra estar dentro dessa lógica racista é o da escravidão. Saiu da escravidão, você está num lugar que é permitido. E novo, né? São Violento. 135 anos da abolição. Exatamente. Em Santos, no litoral de São Paulo, tem uma senhora com 95 anos e o pai dela foi um escravizado. Ele morreu com 111, Nossa, por volta de 1933, por ali. E essa senhora está viva, contando a história do pai. que demais, que Contando a demais. história do pai. Então, ela é filha de um homem ainda escravizado, quer dizer, Escravizado. ela ainda é descendente direta de uma pessoa que foi escravizada, né, que Pois morou é. naquela região de Santos. Então, tudo é muito novo ainda. Eu fico imaginando, né, o quanto o Mário, ainda com a questão da homossexualidade dele, né, ele tem um livro fantástico agora que reúne todo que o Mário fala sobre essa questão do erotismo, do sexo, da homossexualidade dele, sendo um cara negro, não se reconhecendo como negro, talvez, né? Não se reconhecendo como negro, e vivendo num período ainda da ditadura Vargas, ele morre em 45, ditadura Vargas, toda uma repressão ainda que vem desse período, né? Da chamada Nova República, né? Sim, sim. Eu acho, enfim, se a gente parasse para pensar, né, a experiência de vida do Mário era uma experiência né, de vários interditos, né? Era para ele não vingar, era porque ele é um homem negro, ele é um homossexual, então a ideia era que ele não conseguisse se expressar e, de certa maneira, ele dá a volta, né? Eu sei que tem todo um debate, enfim, em relação ao reconhecimento dele ou não da sua negritude, mas eu acho que lá no fundo, eu acho que ele sabia. Assim, eu acho que tem. E sabia, inclusive, dentro enfim, né, desse lugar que ele ocupava, de um homem que é um homem negro de pele clara, então que é mais palatável para a sociedade brasileira, né, que pode transitar com. Que Mas pode você ser vivendo num mundo machista, você mais. vivendo num ambiente machista, como ele vivia, né? Um mundo de homens, mas ele confidenciou isso para o Manuel Bandeira numa carta, quando ele falou diretamente sobre a homossexualidade dele. Então, é um trecho, uma carta muito, muito interessante dele com Bandeira, e o tratamento dos dois, né? Assim, uma coisa muito próxima dele e Bandeira em si, né? Maravilha. Eu acho ele um grande homem, na verdade. Eu confesso para você que dessa turma toda
da Semana de Arte Moderna, dos chamados modernistas de São Paulo. Eu acho que ele é, assim, para mim, sem sombra de dúvida, ele é que mais ecoa. Eu acho, por mais que ele morra muito cedo, né, e produz um absurdo, eu acho muito, acho assim curioso esse tempo de vida dele, porque é o tempo de uma certa consolidação de uma experiência republicana e da construção de uma ideia de brasilidade também, que fica muito mais forte durante a era Vargas, né? Com todas as suas complexidades e com as dificuldades, sem sombra de dúvida, a era Vargas é o momento no qual o mito da democracia racial é reforçado, né? E a obra do Exatamente. papel fundamental nisso. Então, você tem, por um lado, um reconhecimento de que nós somos um país multirracial, e isso chega até a ser comemorado em certa medida, mas essa comemoração ela só acontece se cada grupo racial souber o lugar que lhe cabe neste latifúndio, né? Então, e o Mário, ele, assim, ele não faz uma crítica tão veemente a isso, né? Como a gente vai ter já com outros, o próprio Lima Barreto faz uma crítica muito mais forte nesse sentido, mas eu acho que a proposição da qual ele parte para entender o Brasil, e até o flerte que ele começa a fazer já no final da vida dele com uma crítica à sociedade de classe, ao capitalismo, né, mostra muito um certo ineditismo do pensamento dele, né? Enfim, como ele vai também, um pensamento que é inédito, mas que também está em diálogo com algumas vertentes fundamentais, né, que estão reconhecendo essa presença negra e africana e indígena. Então, não existe um Brasil sem isso, né? Mas que, por outro lado, acaba também, enfim, se rendendo, em certa medida, a uma ideia de uma cultura popular em contraposição a uma cultura erudita, sem necessariamente questionar esses dois cânones, né? Então, mas eu acho que eu acho curioso, assim, esse arco de vida dele. Eu acho que, de certa maneira, é como se também encerrasse uma discussão muito importante sobre os sentidos de brasilidade, que vão ser fundamentais para a ideia de Brasil que a gente tem hoje, né? Que a ideia de Brasil que a gente, sobretudo, né, a imensa maioria dos brasileiros e brasileiras tem, ainda é uma ideia que flerta com a democracia, com esse mito da democracia racial, que flerta com essa coisa que no Brasil não é bem assim, né? Que racismo mesmo é o que tem nos Estados Unidos e não no Brasil. Então, a gente ainda hoje no Brasil precisa falar, não, o Brasil é um país racista. Enfim, então, Não, de maneira... é uma pauta que a gente tem que sempre reafirmar. Mas sempre, é isso. Eu fico imaginando o Mário ali nos anos 30, viajando o Brasil, coletando histórias, né, canções, conversando com pessoas simples e comuns, né? Ele que vem de uma cidade, né, grande como São Paulo, né? Eu sempre falo da Carolina. A Carolina, quando chegou em São Paulo, o impacto dela, uma mulher do interior, em plena São Paulo, na Estação da Luz, e a única coisa que ela fala é o seguinte: tanta gente, esse pessoal não briga, um esbarra no outro, sabe assim, todo mundo passando para lá e para cá, eu fico imaginando ela atordoada nesse aspecto, ainda mais sendo mulher. E Mário, né? Acho que Mário abarca bastante essa questão eu acho que o universo dele amplia muito. E outra coisa que eu queria comentar com você, para a gente trocar aqui, é essa desconstrução que vem tendo grandes personalidades nossas negras, como aconteceu com Machado, né, que é o mais significativo de todos. Quer dizer, Machado, só depois de 100 anos, foi considerado um homem negro, né, depois de 100 anos. O próprio Lima Barreto, né, essa valorização do Lima como intelectual, não como um louco alcoólatra em si, né, mas como um grande escritor nacional. A Carolina, que a gente está falando aqui, né, que é muito mais recente. E eu acho que esse aspecto, o quanto o Mário também está entrando nessa discussão, eu não sei como você vê isso, dessa discussão, é homossexual mesmo, qual é o problema, entendeu? Tipo, agora, é negro mesmo, e qual é o problema, né? Eu acho que é bem por aí, né? A gente tem uma experiência no Brasil que, enfim, que diz muito sobre como o racismo opera aqui, que é de você embranquecer as pessoas à medida em que elas vão se tornando né, notório saber, ou pessoas que têm mais, né,
enfim, uma contribuição muito reconhecida, né? Então, como é que um dos maiores escritores da língua portuguesa vai ser um homem negro? Isso era impensável durante muito tempo, né? E basta a gente olhar com um pouquinho mais de atenção para a obra do Machado de Assis, que a gente vai ver uma série de críticas muito ferozes à escravidão, né? E à própria condição da experiência negra. E acho que esse caminho é um caminho que a gente precisa traçar também para o Mário, né? Para entender que esse homem, que é tido como um dos símbolos do modernismo, né? Que é um homem negro e gay, né? Que experimenta a cidade de São Paulo e que é desse desvario que ele vai mergulhar no Brasil para tentar entender esse país e criar uma síntese, que esse homem é um homem negro, né? E eu acho que é em grande medida por ser um homem negro que ele faz do jeito que ele faz, que ele fez, né? É desse lugar de um reconhecimento de uma desigualdade muito notória, mas que no Brasil é absolutamente silenciada, né? E naturalizada, que se cria um incômodo e a necessidade de estar entendendo que país é esse, né? Então, acho que essa é uma perspectiva que espero muito que esteja cada vez mais consolidada nas interpretações da obra do Mário, né? Para entender, enfim, que não é uma anedota, porque isso também acho que é uma questão muito séria quando a gente trata dessas figuras, que são essas figuras negras de pele clara, que podem ser cooptadas pelo racismo como figuras brancas, né? Ninguém pode falar isso da Carolina, não tem como questionar, mas fazem isso sempre que dá para fazer, né? Que a pessoa tem uma pele um pouco mais clara, as pessoas acabam fazendo essa cooptação. Não é, imagina, no máximo moreno, né? Quando a experiência cotidiana das pessoas negras de pele clara também são atravessadas por violências inúmeras, obviamente que isso, né, a gente sabe que no Brasil, quanto mais escuro, infelizmente, mais violência a pessoa sofre, sem sombra de dúvida, mas é isso, né? A negritude ela é fruto também dessa conjunção de pessoas, das ditas pessoas, né, pretas e pardas. Então, a experiência negra ela é plural, né? Você não tem só uma forma de ser negro no Brasil. E acho que a experiência do Mário de Andrade ela é algo notório para a gente não só reconhecer isso, mas e sobretudo não tratar isso como uma anedota da biografia dele, né? Também era negro. Isso é constitutivo, ser negro, gay nesse Também, e há também, para adendar o que você está falando, né? Tem uma coisa muito... Cruz de Souza passou por isso, né? Durante muito tempo, um negro de alma branca, né? Cruz de Souza, até se comprovar toda a falácia desse discurso, toda a militância do Cruz de Souza com relação à questão da abolição e o quanto ele sofreu por ser negro naquele processo da abolição. Acho que isso passa um pouco. Mas é como se, mesmo se o Machado não tivesse falado sobre o negro, a obra dele é de um homem negro. Não tem como não colar, como não colar o Machado com isso. Não tem como não colar o Mário com a obra dele. Entendeu? É isso que eu estou falando, né? Concordo, exatamente isso. Eu queria, para a gente... Já estamos aqui buscando o nosso final de conversa, infelizmente, mas esse exílio do Mário, né, no Rio, né? Que o Mário passa um período no Rio, vai morar ali na Glória, tem até uma placa ali, né? Na rua, se eu não me engano, Santo Amaro, uma placa do Santo Amaro, uma placa do prédio dele, que é um lugar assim, muito interessante, porque da Glória ali até o centro da cidade, ele dá uns 2 ou 3 quilômetros, né? Se faz a pé rapidinho. E morou todo mundo ali, morou Bandeira, morou Mário, morou Pedro Nava, todo mundo morava naquela região ali, né? Portinari, então, assim, Vila Lobos, né? Então, Graça Aranha tinha escritório ali também. Então, assim, um pedacinho de rua, eu fico imaginando essa turma se encontrando, né? Nossa, maravilha. Porque tem isso, o Rio de Janeiro, a gente não pode esquecer que o Rio de Janeiro é capital, né, federal nesse momento, e a Glória é o bairro ao lado do Catete. Então, assim, é um bairro próximo onde, né, o presidente da República estava, né? Então, é um bairro, assim, hoje é um bairro que, enfim, está ainda bem passando por uma revitalização, porque ficou bem difícil, né? Muitas casas abandonadas, enfim, mas foi um bairro muito pujante e que faz essa conexão dessa região aqui
Catete, Flamengo, que estava numa expansão muito grande, uma expansão que foi em grande medida ordenada pelos princípios civilizatórios do Rio de Janeiro virar uma nova Paris, né? Mas que tem essa conexão com o centro do Rio, que é uma parcela da cidade, não é a única, mas é uma parcela significativamente negra, né? Então, acho que é isso, o Mário está experimentando isso junto com todos esses outros grandes nomes da vida cultural e política do país, né? Então, e que é engraçado, o Mário ele sai, né, da vida pública no Rio, em São Paulo, e vai oxigenar, né, curar as mágoas no Rio de Janeiro, né? E aí, com toda a turbulência da Lapa em si, Madame Satã, né, esse carnaval de rua, né, que é o Rio, né? O Rio é um grande carnaval de rua, né? É muito samba, é muito tudo, né? O Rio. Eu estou escrevendo a biografia do João Cândido e aí encontrei uma crônica do Oswald de Andrade em pleno dia da revolta e ele ali naquela altura da Glória, naquela altura ali da Glória, falando a impressão dele sobre a revolta, né? Da Chibata. Gente, que maravilhoso isso. Então, assim, testemunho em primeira mão. É bem engraçado, interessante, né? Que a ideia da Semana de Arte Moderna vem do Rio, com Di Cavalcanti, né? O Mário já tinha ido do Rio também, o Oswald também já tinha ido do Rio, nesse período, em 17, com o Di, que vem para São Paulo, e o Mário sai do serviço público, magoado, vai curar suas dores no Rio de Janeiro. Quer dizer, onde tudo começou. Onde tudo começou, esse movimento. E ele é uma pessoa que se identificaria muito fácil, né? Pela persona que ele é com o Rio de Janeiro. Ele gostava muito do Rio, enfim. Então, eu acho que não, e é isso, acho que e acho que essa identificação passa muito por por um reconhecimento, eu confesso que tem um pouco da minha experiência de vida também, né? Com esse reconhecimento positivado da experiência negra no Rio de Janeiro. Né? É uma cidade na qual você não pode maquiar a presença negra. É impossível. Né? Em São Paulo, claro que você tem uma população negra pujante que está o tempo todo também na batalha, na luta e disputando os mais variados sentidos, inclusive de São Paulo, né? E tem vários exemplos importantes, mas há uma construção, inclusive da própria cidade, que vai apartando a população negra do centro. Então, no Rio de Janeiro, você tem também uma questão geográfica, né? No Rio de Janeiro, a periferia está no centro, que são os morros, então isso dá uma outra dinâmica. Exatamente. Né? Ou não, a periferia ela é distante, então a população negra vai ficando cada vez mais afastada do centro econômico da cidade. Então, acho que, em grande parte, o Mário acaba também se reconhecendo num outro desvario, que é o do Carioca, que é diferente do de São Paulo, né? Mas que tem essa positividade da experiência negra, assim, indiscutível, né? Tá ali, tá o dia inteiro. É o lugar do Valongo, né? É o lugar do Valongo, né? 1 milhão de pessoas. A pequena África, que não é pequena. Enfim, é isso. O Rio de Janeiro foi a maior cidade escravista do mundo, então é uma população imensa, né? Que a gente costuma circunscrever a presença negra na pequena África, né? Na região da pequena África, mas isso é um erro, né? Assim, o Rio de Janeiro é todo negro, sobretudo até 1870 e 1890, eu sempre falo, se quisessem fazer uma escavação na zona sul do Rio de Janeiro, principalmente Humaitá, Gávea, que a gente ia encontrar de resquícios de quilombos, de vestígios de quilombos, então, que é uma região, né, era uma região para onde esses quilombolas, né, construíram suas moradias, enfim, construíram seus quilombos. Então, assim, o Rio de Janeiro tem uma pujança, né, da negritude que é constitutiva, né? Não existe a história do Rio de Janeiro sem essa atuação plural e constante da população negra, e eu acho que o Mário também reconhece isso, e de alguma maneira isso afaga um pouco as suas questões, né? Porque é isso, ele vem para o Rio de Janeiro também, magoado, também com uma percepção da desigualdade, acho que mais sofisticada, né? E isso talvez tenha sido um pouco mais suavizada no sentido positivo aqui no Rio de Janeiro. Maravilha. E, Anê, professora, se eu ficar aqui contigo, a gente vai ficar aqui direto, mas eu quero agradecer imensamente essa é uma conversa, um bate-papo, né?
Se fosse no botequim, seria ótimo, a gente tomaria umas Seria, né? cervejinhas. Tinha uma E cachaçinha. uma cachaçinha mineira. Tá frio, Vai, né? Mineira de mineira. preferência. Tudo a ver aqui com Araxá. Mas, assim, muito obrigado mais uma vez. Obrigado por ter aceitado aqui nosso convite. Eu que agradeço. Espero a gente ter outras oportunidades e presenciais para Claro. falar de Mário, para falar de literatura, dessas grandes personalidades nossas da história e que fizeram muita diferença para esse Brasil ser o Brasil que é, né? Nessa Claro, com edificação, certeza. Assim espero que a gente possa conversar bastante. essa potência mundial que é o Brasil. Exatamente. O Brasil não tem, né? Não sou eu que estou dizendo, é Januário Garcia, né? Não existe a história do Brasil sem a história negra. Então, o fato é isso. O seu trabalho é um trabalho fundamental para fazer essas histórias chegarem a mais pessoas, né? De uma maneira mais gostosa do que talvez necessariamente os nossos artigos acadêmicos, né? Então, acho que a literatura tem essa grande a arte, né? A arte ela faz isso, ela permite um afeto, uma relação, né, dessa história que é uma história muito difícil, né? É uma história de inúmeras violências, enfim, mas permite que a gente possa conhecer isso de uma outra maneira, conhecer também essa parte da beleza, da potência, né? Da positivação. Então, que bom que tenhamos a literatura, que bom que você está na nossa literatura brasileira, que bom que temos Feira do Livro. E você também, né? Toda a história, né? Ajuda ali na história, mas sempre nesse flerte com a literatura, porque é o que alimenta também a gente, né? Dá um afago, acho que isso é muito importante. Maravilha. E agradeço o convite, foi um prazer enorme. Tenhamos mais... Obrigadíssimo. Temos mais oportunidades, sim. Bom, obrigadíssimo. Ficamos aqui com a programação do 11º Festival Literário de Araxá, e diretamente dessa cidade fantástica, e falando aqui um pouco do Mário de Andrade, esse Mário negro, 130 anos depois do seu nascimento. Obrigado mais uma vez, Janê. Obrigado a todos que estão aqui conosco, nos acompanhando, e até daqui a pouco. Até a próxima.